Ok, gente, boa noite. Então, gente, dando prosseguimento ao SOS Casamento, me veio um outro assunto, uma outra base. Ele não tem algo a ver diretamente com casamento, mas com o aspecto base de relacionamentos, ok? Gostaria de falar, de compartilhar com vocês sobre aquilo que é conhecido, com aqueles que são conhecidos como a geração X. Essa geração X mais ou menos a faixa etária entre 25 a 35 anos de idade. Okay? O que acontece com essa faixa etária? São meninos e meninas que, de modo geral, eles foram criados afastados, ou até mesmo sem os pais, né? É uma geração em que os seus pais estavam almejando lugares melhores de trabalho, estudando durante a noite, trabalhando durante o dia, estudando à noite, ou então num frenesi, né, de novas conquistas, né, galgando novos patamares de trabalho, e viajando e fazendo cursos, só que com o prejuízo do relacionamento com os seus filhos, né? Então, esses meninos e meninas da geração X são meninos e meninas que foram criados em creches, foram criados com os avós, foram criados de qualquer maneira, né? Menos com o pai e com a mãe, né? E isso, o que se ganhou em status, tá, se perdeu em relacionamentos, em sentimentos, né? Porque os pais, nessa busca desenfreada de uma melhor qualidade de vida, sem contudo, né, poder compensá-los com a sua presença, decidiu-se compensar a presença com presentes, né? Então os pais não estavam presentes, então eles davam presentes para os seus pimpolhos, né? Então as crianças, adolescentes, eles foram condicionados a receberem coisas em lugar de afetos, né? Ou essas coisas num ato representativo, ok? Mas que, né, dá para saber que nunca será a mesma coisa, né? Eu acho que um abraço, um beijo, um estar junto do pai e da mãe, não tem preço, não tem preço. E o fato é que essas crianças eles foram tão deixados de lado e a sua afetividade não foi trabalhada. A sua parte de relacionamento humano, tá? Ela não foi trabalhada, ainda que houvesse uma tentativa, né, do avô paterno, dos avós paternos, maternos, do vovô, da vovó, né, do titio, da titia, tá? Mas não é o mesmo efeito, não tem o mesmo efeito moral, emocional, espiritual do que o pai ou a mãe, tá? Então essa geração X passou de creches, dos avós, depois caíram em escolas, depois eles começam a criar seus amigos na sua roda de amigos, tá? E a relação começa a se tornar uma coisa meio que tribal, né? Não tem o pai e não tem a mãe, então se relaciona entre os amigos,
ok? Então, é entre os amigos que ele descarrega as suas tensões, entre os amigos que ele descarregam as suas frustrações, as suas solidões, solidões emocionais, tá? E tudo isso vai acontecendo fora do âmbito familiar, ok? Aí, de repente, esse menino, essa menina, se vê numa relação e entra numa coisa chamada casamento, tá? Sem que ela tivesse sido educada, treinada para isso, tá? Entre os amigos, poxa, eu tinha meus amigos, quando estava tudo bem, tudo bem. Eu brigava com um dos amigos, eu ia para minha casa e ele ia para a casa dele. E no casamento não é assim, você brigou com seu marido, com a sua esposa, mas o fato é que brigou, mas tem que dormir junto, no outro dia tem que estar junto, e não concorda com isso, mas se concorda no geral e vamos que vamos, né? Só que, de modo geral, os meninos e as meninas, não sendo preparados para esse tipo de coisa, tá? Primeiro, eles têm dificuldade de conviver com aqueles que pensam diferente. E o fato é que num casamento, o homem e a mulher pensam, andam, sonham, falam, respondem, imaginam, planejam coisas diferentes o tempo todo. Ok? Quando você é criança, tem aquela fase, né? As pessoas fazem para você. Ok? Depois que você sai da fase de criança, a função da mãe, principalmente, é colocar essa criança, puxando ela para a próxima fase, fazendo com que ela faça junto com a mãe as coisas. Não mais somente a mãe faz para ela, mas a criança faz junto com a mãe. Ok? E junto com o pai também. É aquele período em que o filho quer, vendo o pai, né, o super-homem, né? Ele se identifica com o pai, então ele quer conhecer o trabalho do pai, ele quer sair com o pai. A menina, ela quer conversar com a mãe, não quer ser machista ou feminista, é uma situação, vamos criar aqui uma situação nesse patamar. Ok? Vamos dizer assim, a mãe leva a menina, né? Começa a levar a menina para o salão de beleza, começa a dar algumas noções de feminilidade, né? Sai com a menina, começa a ensiná-la a comprar as roupas, né? Ao passo que o pai sai com o garoto e começa a ver os brinquedos, né? Eu tenho na minha memória uma coisa a respeito do meu pai, de tantas coisas. Eu sei que eu sou um cara muito abençoado, porque eu tive um pai muito presente, sabe? Meu pai era um cara que me dava presentes todos os dias, e além de me dar presentes todos os dias, ele me dava presentes de corpo presente, sabe? Ele chegava em casa por volta de umas 6h30, 7 horas. Meu pai nunca pôs uma gota de álcool na boca, nunca usou nenhuma coisa que o desviasse da consciência. Ele andava super bem vestido, falava 5 línguas, e ele chegava em casa, e naquela época meu pai desenvolvia umas peças para fábricas de brinquedos. Então imagina, né? Todo dia meu pai visitava fábricas de brinquedos. Então era uma festa para mim todo dia em casa, porque meu pai chegava em casa, ele vinha para casa sóbrio, okay? Muito bem vestido, ele abria, eu já ficava naquela expectativa, sabe? Ele já abria a porta da sala, eu já olhava para ele, porque ele já me olhava com os olhos assim, de uma alegria tão grande. Aí ele já ia tirando gravata, né? Tirando paletó, e já vinha com aquele pacote de brinquedos, já jogava o pacote